Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O relator recomenda a cassação de mandato de Eduardo Cunha. E afirma que o deputado afastado recebeu propina em contas na Suíça. Em protesto contra o governo Temer, em São Paulo, o movimento dos sem-teto invade o prédio do escritório da Presidência da República. O presidente em exercício dá posse a novos dirigentes de empresas estatais. Diz que não muda percentuais destinados à saúde e à educação. E que ninguém vai interferir na Lava Jato. Cientistas canadenses descobrem um gene ligado à esclerose múltipla. Tiros na Universidade da Califórnia mudam o plano de treino da seleção brasileira. E depois de um ano de recessão, a economia brasileira começa 2016 encolhendo no primeiro trimestre. O Jornal Nacional está começando. O relator do processo mais demorado da história no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados concluiu hoje o parecer e recomendou a cassação do mandato de Eduardo Cunha por quebra de decoro parlamentar. Antes da reunião, o presidente do Conselho de Ética foi à Procuradoria-Geral da República levar o que considera provas de que Eduardo Cunha, mesmo afastado, continua manobrando para atrasar o processo contra ele. O procurador Rodrigo Janot recebeu os documentos. Ele disse que, como todo brasileiro, ele também está acompanhando. A sessão do Conselho começou e na mesa, em 4 pastas, a conclusão de um processo que já tem quase 7 meses, o mais longo da história do Conselho, e que não termina aqui. Os deputados ainda vão discutir o parecer, votá-lo aqui no Conselho e depois no plenário da Câmara. Antes do relator falar, o advogado de defesa cobrou as provas de que Cunha mentiu na CPI da Petrobras. Cadê a prova material? Cadê a prova de que o meu cliente possui conta corrente no exterior em nome dele? Não existe conta no exterior em nome do meu cliente. Se existe, cadê? Manobra não vale. Em seu voto, o relator Marcos Rogério, do Democratas, disse que Cunha usou os trustes para praticar fraudes. Uma escancarada tentativa de dissimular a existência de bens, sendo tudo feito de modo a criar uma blindagem jurídica para esconder os frutos do recebimento de propinas cujos valores foram relatados por testemunhas e lastreiam a denúncia já recebida pelo Supremo, também confirmados perante este Conselho. E que foi feita uma engenharia para que Cunha não tivesse contas oficialmente em seu nome. Montada principalmente para permitir a fruição de patrimônio pelo representado, sem que haja gastos e contas oficialmente em seu nome. Tal contexto fica ainda mais evidente pelo fato de o representado ser considerado o garantidor da conta individual de Cláudia Cruz. Marcos Rogério falou sobre as inúmeras provas. Há provas robustas, amparadas em evidências documentais, extratos bancários, declarações de autoridades e bancos estrangeiros e diversos depoimentos convergentes que demonstram ter o representado recebido vantagens indevidas de esquemas relacionados à Petrobras e deliberadamente mentido perante a Comissão Parlamentar de Inquérito e a Câmara dos Deputados. E acusou Eduardo Cunha. Parece claro que o representado desvirtuou o uso do cargo de deputado federal, utilizando-o com o propósito de achacar particulares, criando dificuldades para, posteriormente, vender facilidades. A lista de provas a demonstrar a prática de irregularidades graves cometidas durante o mandato e que afetaram a dignidade e decoro do Parlamento é extensa e plural. Chorando, concluiu. Por todo o exposto, considerando o conjunto dos fatos, das provas, voto pela cassação do mandato do deputado Eduardo Consentino Cunha, tendo em vista a prática de conduta tipificada no artigo 4º, inciso 5 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, pelas fartas razões contidas no presente voto. É como voto, senhor presidente. O parecer vai ser votado na semana que vem no Conselho de Ética. Em São Paulo, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto invadiram um prédio em que funciona o escritório da Presidência da República.
O MTST afirma que o protesto é contra o presidente em exercício Michel Temer e a suspensão de novos investimentos do programa Minha Casa Minha Vida. O governo nega que vá suspender esses investimentos. Os manifestantes picharam paredes e vidraças do prédio. A polícia militar deteve um homem e afirmou que a mochila dele estava cheia de rojões. Manifestantes tentaram impedir a prisão e cercaram os policiais que usaram bombas de efeito moral. Esta jovem tentou conversar com os policiais no momento em que eles prendiam alguns manifestantes. Depois, ela chutou a tampa de uma lixeira e os PMs avançaram contra ela. Ela e outras 5 pessoas acabaram detidas. Depois da confusão, os manifestantes fizeram uma assembleia. Nós vamos permanecer aqui com o nosso acampamento e daqui a gente não vai arredar pé. No início da noite, a tropa de choque fez um cordão de isolamento na Paulista. Em nota, a Polícia Militar declarou que atuou para tentar impedir a invasão do prédio. O presidente em exercício Michel Temer disse hoje que não vai reduzir recursos da saúde e da educação e repetiu que não vai interferir nas investigações da Lava Jato. Ele empossou presidentes de estatais consideradas fundamentais para a economia brasileira. Uma cerimônia para 5 posses, o novo comando de 4 estatais e uma fundação. Um reforço na equipe econômica desafiada a enfrentar a crise. Maria Silvia Bastos Marques assumiu a presidência do BNDES. Pedro Parente tomou posse na presidência da Petrobras. Gilberto Ock na Caixa Econômica Federal. Paulo Rogério Caffarelli no Banco do Brasil. E Ernesto Lozardo no IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O presidente em exercício, Michel Temer, discursou por menos de 15 minutos. Começou falando de como recebeu o governo. O país, não vamos ignorar, se encontra mergulhado numa das grandes crises da sua história. Uma conjugação de graves problemas ocasionados por erros os mais variados ao longo do tempo, comprometeram a governabilidade e a qualidade de vida da nossa gente. Tenho a mais absoluta convicção de que é possível reverter esse quadro, retomar a confiança e o crescimento. Disse que a proposta de estabelecer um teto para limitar o crescimento de gastos públicos não vai impactar os investimentos em saúde e educação. Aqui, devo dizer, aquilo que em momentos de dificuldades se diz: nós teremos sacrifícios. Agora, quero registrar, para não haver exploração, no sentido contrário, os percentuais referentes à saúde e à educação não serão modificados. As medidas econômicas não surtem efeito da noite para o dia, reconheceu Temer, que pediu que as causas de grupos específicos não se sobreponham às do Brasil. Temos que nos dar as mãos na tarefa de juntar os contrários, no extraordinário esforço de colocar os interesses do Brasil acima dos interesses dos grupos. Se não houver este pensamento unitário nacional, que gera, a partir do pensamento, a ação e a execução, fica difícil sair da crise. Ao final, Temer voltou a dizer que seu governo não vai interferir na Lava Jato. Ninguém vai interferir na chamada Lava Jato. A toda hora eu leio uma outra notícia de que o objetivo é derrubar a Lava Jato. Por isso que eu tomo a liberdade, sem nenhum deboche, de dizer pela enésima vez: não haverá a menor possibilidade de qualquer interferência do Executivo nessa matéria. O presidente em exercício, que em menos de 2 semanas teve 2 ministros demitidos por causa da Lava Jato, hoje reforçou a orientação aos recém-impossados. Sintonia com a sociedade e absoluta intransigência com tudo que se afaste da legalidade. Um dos maiores desafios foi dado ao presidente da Petrobras, principal objeto das investigações da Lava Jato. Pedro Parente adiantou que, para recuperar a Petrobras, vai ser obrigado a vender ativos, parte do patrimônio da empresa. Questionado sobre aumento de preço dos combustíveis para gerar receita, respondeu que será uma decisão de natureza empresarial. Essa é uma orientação importante que foi
devidamente acertada quando da minha vinda. O profissionalismo da empresa e todos os demais assuntos relevantes da empresa serão levados de acordo com o interesse da própria empresa. O novo ministro da Transparência vai tomar posse amanhã. O jurista Torquato Jardim foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Assume o Ministério da Transparência após a crise que levou à demissão de Fabiano Silveira, flagrado em diálogos revelados pelo Fantástico, orientando investigados da Lava Jato, entre eles o presidente do Senado, Renan Calheiros. Torquato não quis gravar entrevista. Por telefone, disse não ter restrições à Lava Jato. Ele e o presidente em exercício, Michel Temer, se conhecem há mais de 30 anos. Divergem em pelo menos um ponto. Em julho do ano passado, o novo ministro publicou um artigo afirmando que se o TSE cassasse o mandato de Dilma Rousseff, teria que cassar o de Temer, visto que a eleição do vice é mera decorrência da eleição do titular. Mas afirmou que, nesse caso, Temer não ficaria inelegível. Na defesa ao TSE, Michel Temer considera que as campanhas têm responsabilidades separadas. O nome de Torquato teve o aval do presidente do Senado, Renan Calheiros, e do líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira. Eunício contou que ele e Renan foram chamados ao Palácio do Planalto ontem à noite e que Michel Temer apresentou nomes, entre eles o de Torquato. A assessoria da presidência confirma a reunião, mas diz que Temer não consultou e sim comunicou a escolha. Uma das prioridades do novo ministro, segundo ele, são os acordos de leniência, uma espécie de delação premiada das empresas em troca da possibilidade de continuar tocando obras públicas. Com isso, Torquato espera que as empreiteiras voltem a gerar empregos. A MP da leniência perdeu a validade na semana passada e uma nova lei, mais rigorosa com as empresas, está sendo discutida no Congresso. O ex-advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, entregou agora há pouco a defesa escrita da presidente afastada Dilma Rousseff à comissão especial que analisa o impeachment no Senado. No documento de mais de 300 páginas, a defesa de Dilma repetiu os argumentos já apresentados à Câmara de que não houve crime de responsabilidade. E cita também as gravações feitas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Segundo Cardoso, as conversas comprovariam a tese de que havia a intenção de afastar Dilma Rousseff para frear a Operação Lava Jato. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal o prosseguimento da investigação contra o senador Aécio Neves, presidente do PSDB, sobre o suposto envolvimento dele num esquema de corrupção em Furnas. Janot se baseou nas delações premiadas do senador cassado Delcídio do Amaral e do doleiro Alberto Youssef. Há 3 semanas, o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, suspendeu a investigação ao receber a defesa do senador e pediu que Janot reavaliasse se queria manter a ação. Agora, o ministro Gilmar Mendes vai decidir se mantém a apuração. O senador Aécio Neves afirmou que se trata de acusação antiga e falsa de adversários, já arquivada pela própria Procuradoria, e que irá prestar todos os esclarecimentos à Justiça. A Polícia Federal afirmou que o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, recebia informações de subordinados sobre ações ilegais no CARF, o conselho que analisa recursos de devedores da Receita Federal. A declaração faz parte do relatório da Operação Zelotes. Ontem, a PF indiciou 10 pessoas por suspeita de envolvimento com ex-conselheiros do CARF e empresários acusados de vender decisões favoráveis em troca de propina. Entre os indiciados estão Trabuco e 2 executivos do banco. A PF afirma que Trabuco participou rapidamente de uma reunião com o grupo em outubro de 2014. O Bradesco recorreu de uma multa de 3 bilhões de reais no CARF, mas perdeu a ação. Em nota, o Bradesco reiterou que Trabuco não participou de nenhuma reunião com o grupo investigado e que não houve qualquer negociação ou contratação de serviços. A partir de setembro, a ministra Laurita Vaz vai ser a primeira mulher a presidir o Superior Tribunal de Justiça. O vice-presidente, também eleito hoje, vai ser o ministro Humberto Martins. Os ministros indicaram João Otávio de Noronha para a Corregedoria Nacional de Justiça. O nome tem que ser aprovado pelo Senado. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.
Jornal Nacional.